ok, já estamos em live. Ok, boa noite, minhas colegas, amigas, a arquiteta Malua Pires, a engenheira Fernanda René. É um prazer imenso tê-las como convidadas. São técnicas jovens, empreendedoras e engajadas aqui para o bem da sociedade. Este é o 10º live, a falarmos do impacto do Covid no habitat, no urbanismo, neste caso hoje vamos falar nas questões da higiene pública, nas questões do saneamento básico e do urbanismo em geral também. Ainda faltam mais dois convidados, acho que vou entrar já daqui a bocado. Engenheira Fernanda René, já sei que a engenheira está em toda parte, nos mídias, sempre aqui no televisor, já está na Euronews, já está no canal African News Africa, está em todo o sítio. É uma honra ter uma jovem engenheira, empreendedora, com os projetos a dar resultados. Ok, obrigada. Obrigada. Ok, mas podes então falar a título introdutório, falar de si, falar do seu projeto, falar do impacto do Covid? Ok, já me apresentaste. Okay. Sou Fernanda René. Não precisa falar a minha idade, não? Não. Porque também não é segredo. Tenho 27 anos de idade. Sou natural do Lubito, província de Benguela. E pronto, vivo aqui em Luanda. Basicamente é isto. Sou engenheira, formei-me em Engenharia de Pesquisa e Produção de Petróleos na Universidade de Engenharia Piaget de Angola, mas estou na área de sustentabilidade em todos os setores. Exato. Portanto, muito obrigada pelo convite, já agora. É um prazer estar aqui com outros colegas a partilhar conhecimento e agregar valor ao vídeo de hoje, ao live de hoje. Exato. Pois, então. Pois, sobre o seu projeto e sobre como é que está a ver a situação da pandemia que estamos a viver como é que pode falar do seu projeto, né? Tem a ver com a questão da higiene pública. Ok. Bom, eu sou membro fundadora da Ambi Reciclo. A Ambi Reciclo é uma startup de promoção da economia verde para o combate à pobreza através da reciclagem. Nós transformamos o lixo em cadeia de valor. Portanto, o nosso foco é mais no empoderamento da população. Depois temos o nosso lado comercial vem por último. Exato. Okay. Nós na Ambi Reciclo temos vários projetos e um deles hoje é um produto crucial no combate ao Covid-19, que infelizmente também já assola Angola. Nós, como eu disse, trabalhamos apenas na reciclagem e um dos produtos é o sabão. Nós reciclamos os óleos de cozinhas usados para a fabricação do sabão. Isto é, desde há 4 anos, nós temos feito a recolha seletiva de óleos, né? Que os restaurantes, quando acabam de fritar batata ou peixe, em vez de deitarem nos ralos, que isso causa impactos ambientais, como o entupimento das valas de drenagens e outros, a poluição dos mares, dos solos. Então, nós pegamos esses óleos, né, e transformamos em sabão. Então, no momento, desde que Angola começou a viver a pandemia do Covid-19, aí, pronto, uma vez que o Covid-19 ainda não tem cura, infelizmente, um dos métodos cruciais para a prevenção deste vírus é a lavagem constantemente das mãos com água e sabão. Devido a essa publicidade toda, alguns comerciantes viram uma oportunidade para elevar o preço deste produto que é o sabão.
Portanto, como um dos objetivos mesmo da Ambi Reciclo é com a economia verde, ninguém pode ficar para trás. Então, nós decidimos parar a nossa produção comercial para nos dedicarmos à produção voluntária, então, do sabão. Mas isso, claro, não tínhamos fundo para isso. Isso só foi possível graças à junção de outras startups, como a Química Verde Lab, que a Ionara daqui também foi convidada, ela estará aqui. Sim, exato. Exato. A Química Verde Lab é uma das responsáveis pelos testes no sabão, uma vez que um dos produtos que mistura para fazer o sabão, né? A reação do sabão é a soda cáustica. Então, esse produto é muito corrosivo. Então, temos que ter atenção a esse produto. É aí onde entra a Química Verde Lab. Ela garante a qualidade que o sabão, né, possa chegar às pessoas com segurança. Nos juntamos também o Tupuca e o Cubinga, que são startups de transporte, são jovens também. Sim. Exato, que são responsáveis. O Cubinga tem recolhido os óleos nos restaurantes, hotéis e etc. E, aliás, o Tupuca. E o Cubinga tem, então, levado o sabão às zonas rurais, ou, quer dizer, às populações que mais necessitam. Portanto, desde que lançamos a campanha, foi há 60 dias atrás, nós lançamos uma meta de produção de 70 mil barras de sabão, para atingir o mesmo número de família. Nós já conseguimos 40 mil barras. Portanto, isto em vários municípios da cidade de Luanda, como Mussulo, Quilambaquiás, Talatona, Zango, Quiminha. Então, são muitos outros ainda que faltam, mas penso que já cobrimos 60%. Exato. Portanto, nós continuamos a campanha com a ajuda de outros parceiros que se inspiraram na nossa ação, como a Presidência da República, através da Ministra de Estado para a Área Social, a Total, a Bodiva, que é a Bolsa de Valores, a I Love Angola, a Nova Geste, a Lox Recicla, muitos outros, a Cuca, que tem, e falando de Cuca, pronto, a soda cáustica é um dos produtos que eles usam na fabricação, não na cerveja, mas pronto, em toda a linha de produção, porque eles lavam as garrafas com a soda cáustica. Então, a população, alguns jovens, quando viram a Cuca nos apoiar, eles disseram: René, não estraga a nossa. Então, nós tivemos que falar: não, jovens, primeiro é a saúde, depois é a bebedeira. Só para descontrair um bocado, mas isso aconteceu. Sim. Exato, sim, portanto, temos também o apoio principal da sociedade civil. Por quê? Porque nós, quando lançamos a campanha, todo mundo estava de quarentena, então a população ajudou muito com valores monetários, fizemos uma campanha, angariação de fundos, muita gente que não conhecemos depositaram valores avultados. Aqui os nossos agradecimentos, principalmente a toda a sociedade civil que abraçou o projeto, a campanha, e graças a eles foi possível chegar. Aliás, eles foram os primeiros a chegar, depois é que veio a presidência, a Total. Primeiro foi mesmo a sociedade civil. Portanto, nós temos produzido 1000 barras por dia, essa é a nossa produção diária. Temos 3 técnicos na produção e que trabalham todos os dias. Eu também, quando posso, entro em campo, produzo. Portanto, eu acho que basicamente é isso. Se tiverem alguma pergunta para fazer, amanhã mesmo vamos levar 2000 barras para Kisama. Na comunidade da Kisama. Vamos ser acompanhados por um dos nossos parceiros, que é a Bolsa de Valor. Olá, esqueci também um dos parceiros que está nos apoiar na campanha, é a Embaixada da Bélgica.
o embaixador esteve lá conosco. Exato. Viu como é que nós fizemos e foi até a população para saber onde é que chega o sabão. Foi inspirado também pela campanha e acredito todos os dias os parceiros crescem, todos os dias, e penso que nós estamos a fazer a nossa parte no combate ao Covid e sim, acho que todos juntos é possível, cada um na sua área de saber, nesse caso. Esta é a nossa área de saber, a produção de sabão. Ok, olha, muito orgulhoso, muito sinceramente, muito orgulhoso por ti, jovem, 27 anos, já com essa ideia. És uma referência para muitos jovens, uma referência. Parabéns. Obrigada. Uma pergunta em relação aos olhos, o engenheiro Paulo Filipe também pergunta sobre onde é que vocês encontram os olhos para reciclar. A restauração está praticamente parada. Como é que vocês conseguem os olhos? Eu falei aqui do apoio do I Love Angola, a Nova Geste e a Lox Recicla. São 3 parceiros que têm nos garantido os olhos, porque são cozinhas que não param. Nessa Covid, eles não pararam, atendem takeaway. Então, graças a eles, temos óleo todos os dias. Mas também é que realçar que a ex-ministra da Cultura, de Trânsila Bragança, também havia feito uma campanha aos hotéis. Temos vários hotéis que também têm nos apoiados, como o Tropical, o Epixana e outros poucos restaurantes, uma vez que, pronto, ele perguntou muito bem por causa dessa pandemia. Mas é isso, temos sim, os produtos têm escassos, mas esses que eu citei, a cozinha principalmente, tem nos dado 300 litros de óleo todos os dias, todas as semanas. Então, penso que é suficiente para atendermos ou então para alcançarmos o nosso objetivo. Elídio não se ouve. Pois, tinha desligado o telefone. Porque às vezes faz eco, então às vezes desliga o telefone. O microfone. Não, era para perguntar ao Cidade Vembo ou a Malua se caso tem alguma pergunta para a René, algum comentário. Porque ela depois vai nos Tem muitas perguntas. Sim, faz favor. Faz favor. Vou priorizar a Malua primeiro. Obrigada. Antes de tudo, eu queria dar os parabéns. Obrigada. É a juventude a trilhar o percurso do país e acho que é muito importante, principalmente uma pessoa do Lubito, que é uma cidade que eu gosto muito, eu sou arquiteta, então, pronto, aí a minha queda um bocado pela tua cidade, que realmente é uma pedra preciosa, faz concorrência a muitas que temos aqui. A minha pergunta, Fernanda, é um bocado no sentido de eu já recebi muitas vezes algumas informações sobre a recolha de óleos alimentares. Pronto. E normalmente está sempre associada a quantidades muito grandes. Por exemplo, a última que eu recebi foi 20 litros, por exemplo. Vocês, por exemplo, têm a ambição de também se associarem, por exemplo, a urbanizações como o Quilamba, como o Sequel, fazer mesmo aquele trabalho de consciência, ou seja, começar a criar uma educação naquilo que é a reciclagem. Ir às escolas, pronto, agora estamos num período de pandemia, não é? Mas até mesmo poderia ser algo a ser feito, podia-se, tal como está a ver as aulas através dos canais televisivos, fazer, porque não, uma aula relacionada com a questão da reciclagem. Começar a educar as pessoas, principalmente os miúdos, eles acabam por ser um veículo muito educador dos pais em casa, porque eles são muito insistentes naquilo que aprendem na escola, não é? Isso, pronto, é uma questão que eu tenho, mas é uma coisa muito do futuro. E depois, o que eu queria saber também é relativamente um bocado à
às necessidades que vocês, como startup e tudo mais, quando vão ter com a comunidade, não é? Visto que o sabão, sem, por exemplo, sem a questão da água, fica, não sei se eu diria que fica sem efeito, mas então que outros constrangimentos vocês encontram naquilo que vocês também fornecem à população? Que outras ideias é que surgem das necessidades dentro da vossa área, obviamente, que se possam desenvolver soluções? Eu conheço a grande maioria dos projetos que falaste, a Química Verde e tudo mais, e realmente às vezes é o corre-corre da nossa cidade que não para, que não nos deixa muitas vezes sentar e aprofundar um bocadinho mais sobre aquilo que os jovens estão a desenvolver e que desenvolvem muito bem. Mas pronto, essas são as minhas duas questões e provavelmente depois eu vou ter outras. Mas pronto, para iniciar seria isso. Não se ouve, não se ouve. Acho que... Ok. Ok. Maua? Isso? É Malva. Malva, nesse caso, Malva. Ok. Muito obrigada pelas perguntas. É Malva, querida. Malua. É Malva. Malua. Ok. Malua, muito obrigada pelas perguntas. Por acaso são pertinentes. Desculpa só, primeira... Malva, acho que tens que ligar o teu microfone. Deixar só porque às vezes está a fazer o retorno. Vamos deixar só da Fernanda ligado. Ok. Estava a dizer, Malua, muito obrigada pelas questões. A primeira era sobre se também vamos recolher nas populações, porque que não... É assim, para dizer que nós realmente, há 4 anos, como eu disse, que começamos o processo de recolha seletiva dos olhos, ficava muito complicado nós irmos até as populações para ir recolher os olhos, ficava mesmo muito complicado para nós. Por isso é que o que mais nos facilitava era ir em restaurantes. Metíamos os bidões ou nos hotéis e quando tivesse cheio eles ligavam. Agora, até para dizer uma notícia que já vão ver segunda-feira a ser implementada, nós assinamos um contrato com a Sonangol hoje mesmo, hoje de hoje, que em todas as bombas de combustível da cidade vamos pôr a recolha, um tambor, nesse caso, de 200 litros, onde toda a população que tiver a sair de casa pode levar os olhos, né, numas bombas de combustível mais próximas. Por exemplo, o Quilamba, né, tem as bombas de combustível da Sonangol, podem ir começar a ir levar para o Quilamba. Quem encontrar, pronto, qualquer bomba da Sonangol, nós vamos começar a comunicação a partir depois da manhã, nesse caso. Aliás, segunda-feira vamos começar a comunicação, vamos ter apoio da rádio, vai passar toda a informação, porque fica mais fácil, porque imagina, né, alguém que vive no Zango, nós temos passado isso todos os dias, uma vez, por causa dessa campanha também, que nós dissemos que precisamos de óleo, as pessoas do Zango ligam, lá tem 1 litro de óleo, eu estou aqui no Nova Vida, e imagina sair daqui do Nova Vida, ter que ir buscar 1 litro de óleo no Zango. É muito complicado e constrangedor. Eu também não posso dizer nessa pessoa, mas 1 litro não me faz diferença. Faz, porque só o fato dele guardar o óleo, teve sensibilidade em que não deitar, né, porque causa poluição, ou porque ficou a saber que pode reciclar, né, para fazer sabão. Olha, vou-vos contar, hoje aconteceu uma cena muito interessante. Um jovem do Zango ligou para mim há 2 semanas e disse: olha, Fernanda, René, vi na televisão, foi no Facebook, explicou, eu dei o meu número, ele ligou para mim: olha, vi na televisão que vocês estão a dar sabão. A minha população, nós somos 30 pessoas aqui, ou 30 casas, muitos desfavorecidas que precisam de sabão. A senhora tem como ajudar? Eu lhe dei um desafio, eu disse: tu precisas de sabão? Ele disse: não, é a minha comunidade que precisa. Eu disse: então pronto, na tua comunidade recolhe olhos, faz a campanha, é com esse óleo que eu vou fazer o sabão. Olha, o miúdo depois de 2 semanas ligou para mim, ela consegui 20 litros.
Hoje fomos buscar o 20 litros e ele recebeu as 30 barras e ele próprio mandou fotografias a distribuir para a população. Então, eu acho que a população está a ganhar consciência de que os óleos, afinal, podem ser reciclados. E com esta campanha, com esse apoio que vamos ter agora da Sonangol, não só da Sonangol, da Total também, eles infelizmente ainda só têm uma bomba de combustível que fica no São Paulo, mas também deram as bombas de combustível. Eu acho que assim vai ficar mais fácil, assim conseguimos chegar ao objetivo do que passar em uma casa, o quilombo é grande, passar de casa em casa, nem todos têm, alguns têm, então eu acredito que estamos a começar e isso já é um bom passo. E sei que vamos conseguir, todos juntos vamos conseguir. A outra pergunta era sobre quais são os constrangimentos que nós temos encontrado na distribuição do sabão. Olha, para dizer que o mês passado nós fomos a Cacoaco, sim, foi a comunidade de Cacoaco, e houve uma confusão terrível. Olha, muito obrigada pelo sabão, mas vamos lavar a água, as mãos como se não tem água. Por acaso, em todos os bairros, em quase todos, 90% dos bairros que vamos entregar o sabão, não tem tido água. Tanto é que nós, projeto, fizemos uma carta aos administradores, ao governo provincial, aliás, a mostrar também o nosso descontentamento, porque assim não chegamos lá. Eu disse, eu acredito que temos que fazer cada um a nossa parte. Imagina, nós já estamos a fazer o sabão. Então, vamos levar o sabão à população, a população vai nos olhar. Se não é fome, trouxeram sabão e comida. Até isso até de menos. Trouxeram sabão e a água. Esse é o mais constrangedor. Temos sim recebido todos os dias, tanto é que a última vez eu não quis aqui minha, tive que ligar para o administrador primeiro e perguntar, senhor administrador, a população já tem água? Distribuímos ontem. Eu disse, ok, tá bom. Ontem, amanhã, por exemplo, vamos a Kisama, perguntamos logo, senhor administrador, a população tem água? E acho que tem resultado pela carta que nós mandamos, porque estava mesmo a ser muito constrangedor para nós. Ok. Fernanda, tens uma pergunta da arquiteta Ângela Mingas. Pergunta se a vossa produção tem sido comprada pelo Estado para fazer parte da cesta básica. Não tem sido comprada para fazer. Aliás, nunca nos contactaram para fazer. Aliás, acho que eu estou a responder errado. Pronto, de uma forma global, desculpa lá, eu lembro que o administrador do Mussul, acho que se ele estiver a me ouvir, vai falar, René está falando. De uma forma global, não tem sido utilizada, né, para pôr nas cestas básicas, mas individualmente, por exemplo, o administrador do Mussul ligou para mim já 2 vezes, Fernanda, temos uma cesta básica para dar à população X e precisávamos do sabão, né, para enquadrar. Por acaso, o administrador também da Samba, também sim. De uma forma global, não, mas alguns têm se ligado, mas não comprar, eles não compram. Nós próprio, a campanha tem dado. Tá bom, Fernanda. Já te roubamos disseste 10 minutos. Estamos aqui há 24 minutos. Eu vou passar a palavra à arquiteta Malua. Podes ficar aqui também nos ouvir, né? Isso nós temos 1h30 de live. Okay. Iria passar então também a palavra à arquiteta Malua para também ser as considerações introdutórias sobre o impacto do Covid como arquiteta e urbanista. O que é que nos tem a dizer? Então, eu vou sair no instante e tenho uma vai sair. reunião. Eu sei, por isso é que demos já o foco todo, mas mais uma vez, olha, força, muito sucesso, e continua. E pronto, esse live também é a ajuda que nós podemos dar também. Nós estamos aqui trancados, mas é bom difundir esses bons exemplos
como espero também que a Ionara consiga entrar. A Ionara está com, que ela criou o biofiltro da água, né? Ela está com dificuldades de internet, mas acho que vamos ver se ela vai conseguir. Mas sucessos aí no projeto, ok, Fernanda? Muito obrigada, Malua, prazer, cidade, Vemba, prazer. Acho que ele quer falar algo. Era para aproveitar primeiro, boa noite a todos, não é? Mas eu te conheço, não? Exatamente, nós já nos encontramos em alguns carnavais. Total, não? Exatamente. Sim. Parabéns pelo projeto, estou a ver que realmente o projeto ganhou pernas para andar. Tivemos uma conversa rápida quando nos encontramos na Total, mas trocamos números e ainda assim falamos um bocadinho sobre os nossos projetos. E agora estou a ver que realmente o projeto está a andar. Olha, tenho que parabenizá-la e dizer que diretamente o nosso projeto também está ligado com o que estás a fazer. Mas eu vou dar a palavra à Malua, porque depois em off conversamos para assim combinarmos, então criarmos as sinergias. Desculpa, só antes da Malua falar, Fernanda, já que estás aqui, há uma pergunta da arquiteta Marga. Pergunta se tem pensado em ensinar as pessoas nos bairros a fazer o próprio sabão. Olha, como eu disse quando me apresentei, o nosso projeto mesmo é empoderar as pessoas a partir da reciclagem. Nós já formamos 2 milhões de pessoas em toda a província de Luanda. Aliás, em toda Angola, em todas as províncias de Angola. Sim. A Fátima Jardim, em 2016, apostou nesse projeto e andamos em todas as províncias, ensinamos a jovens e principalmente jovens mulheres, por elas serem o alicerce da família. Eles é que vão à lavra para sustentar a família, então demos prioridade às jovens mulheres. Já sim, temos formado e até agora continuamos a formar. Continuamos a formar. Se tiver uma comunidade, é só organizar a comunidade e ligar para nós e nós vamos te informar. Perfeito. Ok, Fernanda. Ok, sucessos, muita força aí. Obrigada. Beijinho. Temos futuro. Estamos bem entregues. Malua, prazer. Vemba, prazer. Ilídio, prazer. Olha, só para dizer que eu nem queria vir nesse live. O Ilídio é que eu disse, eu não quero aparecer, eu não gosto de aparecer. O Ilídio disse, nem pensar, tens que vir. Eu costumo te ver na televisão. Eu disse, com chicote. Eu tenho aparecido na televisão com chicote, porque eu não gosto de falar. Por acaso. Tá, mas muito obrigada pela oportunidade, gostei muito. Nós também gostamos. Deus nos abençoe, nos abençoe, estamos juntos. E se cuidem, fiquem em casa. E se cuidem. Igualmente, força bem. aí. Tá bem. Tchauzinho. Malua, podes então. Podes continuar o teu raciocínio, Malua? O que dizer sobre a questão do impacto do Covid-19? Nós já tivemos muitos lives sobre a nossa área, não é? Eu sou arquiteta, mas a minha área de estudo é o urbanismo. Portanto, eu sou mestre em urbanismo. Eu e o Ilídio já nos conhecemos de vários carnavais, de vários projetos de investigação, de várias exposições, de vários debates. E pronto, destes lives todos que têm acontecido, houve um que eu acompanhei mais de perto e que partilho muito da opinião do arquiteto Jaime Mesquita relativamente àquilo que se fala sobre a mudança das cidades durante o Covid ou pós-Covid. Não acredito muito na sua mudança sem que as pessoas façam parte desse processo. E vou explicar porque que digo isso. Tal como o projeto da René, elas
explicou que primeiro os apoios vieram da sociedade civil e depois é que veio o resto. Portanto, as nossas cidades, e falando um bocado de Luanda, e hoje, depois de... Eu já estou em casa basicamente há quase 2 meses e hoje foi a primeira vez que saí e tive que voltar pronto a trabalhar. E realmente demorar 40 minutos de manhã a chegar à cidade e voltar em 20 minutos para casa para uma pessoa que vive no Morro Bento é uma felicidade. A pessoa realmente começa a ter alguma qualidade de vida. Então, eu acho que o Covid, no que concerne à parte de pensar as cidades, olhar para as cidades, no caso concreto de Luanda, eu acho que ele veio simplesmente enaltecer os problemas que nós temos, a questão da falta de saneamento básico, a questão das nossas infraestruturas muito fragilizadas. A René falou há bocado que a questão do sabão sem água não tem efeito nenhum e que na maioria dos bairros onde ela esteve, pelo menos aqui em Luanda, se não estou em erro, ela sempre que ia deixar sabão, as pessoas que perguntavam, ok, o sabão, mas sem água. Então, estas questões de infraestrutura, até mesmo da questão do paisagismo, do verde, e da qualidade de vida que as cidades devem ter, não é? Para mim, eu acho que é isso que, de certa maneira, a sociedade deveria começar a pensar um pouco. No que concerne ao habitat, não é? Onde nós habitamos, onde nós vivemos, independentemente da nossa cultura, do país ou outras questões, cada ser humano vive o seu habitat de forma diferente. Então, o que eu acho é que, obviamente, que as pessoas tiveram que se ajustar a um conjunto de habitats e descobriram provavelmente neles outras vertentes, outras características, exploraram se calhar coisas que antes não exploravam. E outra coisa que eu acho que o Covid está a trazer, pelo menos na nossa área, é um bocado a questão de começarmos a olhar para aquilo que achávamos que eram problemas e que na realidade são potencialidades. Vou dar o exemplo, por exemplo, dos mercados informais. Os mercados informais geram uma economia paralela, que provavelmente, em termos de lucro, é muito superior à economia formal, digamos assim. Ou seja, o dinheiro roda muito mais rapidamente do que a economia formal. E, no entanto, com esta pandemia, eles tiveram, alguns deles, que ser encerrados, exatamente por questões de sobrelotação, por não terem as condições necessárias. Mas isso também nos faz pensar que nós estamos a matar famílias, nós estamos a acabar com o sustento de muita gente, com o emprego de muita gente, com economias pequenas ou não, estamos a acabar com elas. Nós falamos do impacto do Covid muito em macroeconomia, mas não pensamos na microeconomia, não é? Do pequeno agricultor que pega nos seus produtos e vai vender para esses mercados e dali tira o seu pão do dia-a-dia, não é? Mas olhamos isto muito a uma escala gigantesca, quando muitas vezes é necessário estar no terreno, é preciso falar com as pessoas. E eu acho que o exercício não só dos profissionais da nossa área, mas também como dos gestores e das pessoas que tomam as decisões, devem fazê-los em processos inclusivos. A René criou um projeto que, se não fosse inclusivo, não iria dar certo. Ela teve que ver uma debilidade que a população tinha e ainda colocou a questão da sustentabilidade e a questão ambiental, não é? E juntamente com a população conseguiu gerar um produto. Então, eu acho isso muito, muito fascinante. Então, são de pequenas coisas, de pequenas necessidades, que se tornam grandes potencialidades. Então,
Eu acho que a questão do Covid serve sim para nós olharmos para as coisas de outro prisma e de outra maneira. E só dessa forma é que nós vamos efetivamente conseguir mudar aquilo que são as nossas cidades. Os processos inversos, primeiro, eu não sou muito apologista deles, eu não sou apologista de criarmos habitação social sem falarmos com as pessoas, porque as necessidades das pessoas, não é? Têm que estar refletidas na casa onde vão viver, não é? Por exemplo, estávamos a falar do mercado. O mercado em Luanda vai ser sempre diferente do mercado do Lubango, só pela questão do clima. É diferente, não é? Então nós não podemos... Malua, acho que tens algo a vibrar aí, né, no telefone. Sim, desculpa. Porque está-se a ouvir. Desculpa. Então, pelo menos a minha análise, um bocado talvez muito mais processual, é pensar que a mudança tem que começar na sociedade e a partir daí ela vai se refletir em pequenas intervenções que vão criar um efeito dominó, a regeneração por si só. E os processos inclusivos criam isso. Processos não inclusivos nunca vão criar isso. Porquê? Porque eu não me revejo nisso. Eu não vejo as minhas necessidades respondidas. Então, acho que a questão da empatia, a questão dos valores que tanto se fala que temos que os resgatar, não é? Acho que este tempo todo de estarmos isolados, não é? Demonstra um bocado isso. Não, eu falei um bocadinho geral, porque realmente houve muitos lives na nossa área e não acho que já falaram de muita coisa. Mas sim, pronto, mas a tua abordagem são válidas. É bom que rebatamos nas mesmas teclas, porque quer dizer que há um consenso. Mas há uma pergunta, o engenheiro Paulo Filipe pergunta se é possível criar pequenos mercados, tipo feiras, em vez de grandes praças, como mercados como o do quilômetro 30, tipo aquelas feiras de sábado para produtos orgânicos. É possível? Eu acho que tudo é possível quando as pessoas querem. Eu acho que tudo é possível e claro que tem que ser feito dentro de uma base, não é? Eu não posso criar um mercado, sei lá, no meu quintal, ou então abrir a janela do meu quintal, criar ali o mercadinho, não é? E depois a vizinha do lado cria... Não, nós também temos que começar a entender que temos que seguir algumas regras, não é? Em termos de mercados, eu acho que a grande questão relacionada com os mercados é que não está definido a sua função. Por exemplo, o mercado do 30 devia ser um mercado abastecedor, não deveria ser um mercado onde a pessoa vai comprar uma galinha. Não, ela vai lá para comprar 50 galinhas, enfim, é para abastecer as grandes infraestruturas que alimentam a população a população das cidades. E depois nós temos um mercado intermédio, não é? Que muitas vezes é aquele que faz a conexão entre o mercado abastecedor e a pequena praça que acontece temporalmente ou então é fixa e que muitas vezes vende um produto muito específico. Produtos biológicos, por exemplo, até podemos ser ainda mais específicos. Mercados que vendam só raízes, por exemplo. Pensar, por exemplo, no mercado da Mabunda, que pode ser... Falo da Mabunda, não quer dizer que o mercado teria que estar ali, mas é um mercado muito conhecido pelo peixe. Então, acho que é também necessário haver essa definição, não só para os mercados, mas também para outros equipamentos sociais que nós temos e que muitas vezes não é definido qual é a sua função. Então, as funções baralham-se e o que devia ser grande acaba por ser pequeno, o que é pequeno devia ser grande,
o que devia ser macro é micro, o que é micro é macro. Então, acho que se definirmos efetivamente o que é o quê, até as coisas acabam por se consolidar naturalmente. Pronto, a título introdutório foram as palavras da Malo. A cidade de Vemba, para introduzirmos o tema, né, do Covid, o que é que tens a dizer? Boa noite a todos, internautas, boa noite aos meus colegas do painel. A Fernanda já se foi, mas consegui cumprimentá-la também. Estamos todos de braços atados, não é? Do ponto de vista de confinamento, do ponto de vista de soluções sanitárias, e não só, porque também não é a nossa área, mas os especialistas na área estão a lutar para arranjar uma solução, uma vacina e etc, para que saiamos então tão cedo ou tão logo desta situação de confinamento. Portanto, em função daquilo que é o Covid-19, eu estou de acordo com aquilo que a arquiteta Malo esteve a falar e os outros lives também que já foram feitos aqui relativamente à nossa área de atuação, que é arquitetura e urbanismo, que tipo de atuação, que tipo de postura que nós devemos ter agora ou a posterior em função da situação que estamos a passar. Portanto, tudo esgota-se naquilo que nós deixamos de fazer no passado, estamos a sofrer as consequências, mesmo eles do ponto de vista de políticas públicas, que é o que realmente ditam as regras, porque nós os arquitetos somos guiados também por políticas públicas, é a nossa base, apesar de darmos o nosso subsídio profissional, e estamos todos agora aqui amarrados. O que é que precisamos agora? É dar possíveis soluções. Quando falei que concordava com a arquiteta Malua, é do ponto de vista de resolvermos problemas micros, porque são os problemas micros, são pequenas células ou pequenas soluções que vão se arranjando agora, que possivelmente poderão dar resultado a programas ou progressos macros, não é? Ou projetos macros. Nós temos, infelizmente, aqui o hábito de tratarmos as coisas com grandeza e depois nos esquecemos das coisas pequenas, que realmente são as coisas que estão diretamente ligadas com o cidadão, estão diretamente ligados também com as comunidades. Então, pequenos mercados, pequenas feiras e principalmente políticas de inclusão, porque nós fazemos políticas e as políticas às vezes que são criadas são políticas astronômicas que não estão diretamente ligadas com a realidade das comunidades e aquilo que nós estamos inseridos, o tal contexto que tem sido dito. Portanto, a título de introdução é isto, e se calhar poderia já até falar, não sei se posso falar já sobre o projeto que estou envolvido para podermos então... Perfeitamente. Posso passar aquelas imagens? Pode sim, pode. Ok. Podes ir falando já, Cidade. Ok, portanto, eu pertenço a uma organização não governamental, uma associação filantrópica, em função daquilo que é o nosso objeto social, que é melhorar as vidas nas comunidades, participar ativamente nas soluções que são problemas comunitários. A nossa associação, diante da pandemia que estamos a viver, resolveu criar algumas ideias ligadas a mobiliários urbanos, e não só mobiliários, não é? Que podem ser usados em zonas urbanas, suburbanas, zonas rurais, que é o lavatório público. Não estamos aqui a inventar a roda, simplesmente pegamos alguns projetos que já têm aparecido, algumas soluções que já têm aparecido pelo mundo afora. Nós, pura e simplesmente, organizamos algumas ideias em que pegamos em 2 reservatórios de cada 1000 litros, esses que nós encontramos em várias residências aqui na zona urbana, sobrepusemos e colocamos sobre um carris, não é o carrinho, sobre o carrinho, não é? É uma plataforma com 2 rodas, para então distribuir naquelas zonas onde há maior movimento de pessoas. Estamos a falar de paragens dos táxis, estamos a falar dos mercados informais, estamos a falar do acesso aos bairros,
porque a René falou algo muito importante. Nós estamos a recomendar, as recomendações sanitárias dizem que devemos lavar as mãos constantemente, mas nós temos bairros que têm dificuldade de água. Como é que nós vamos resolver essa questão? Então, pensamos que essa seria uma solução para responder a estes problemas, principalmente aquilo que é a colaboração com as administrações. Eu tenho que parabenizar aqui a administração do Sambizanga, se me permitem, porque tem feito a distribuição de água na comunidade onde nós estamos a trabalhar e achamos que são parceiros estratégicos para, então, abastecerem estes reservatórios a fim de que as populações possam usar para lavar as mãos. São reservatórios de 1.000 litros, como ia dizendo, e que estes reservatórios, as pessoas vão passando, na medida que vão passando, principalmente as zungueiras que não têm condição de terem água constantemente para a higienização, então usariam esses reservatórios para lavarem as mãos. Então, eu penso que é uma forma também de diminuir consideravelmente o tão temida proliferação do vírus do Covid-19. E temos também os mercados, temos também as paragens de táxi, onde então seriam usados estes reservatórios. A Susana Matos faz uma pergunta. Sim. Se o Estado adquiriu estes reservatórios? Não, ainda não, ninguém adquiriu. Nós, em função dos contactos que temos feito com as administrações e os mercados, temos estado a apresentar a ideia para que se faça a construção de um primeiro protótipo para começarmos a operar. E se o Estado quiser entrar em contato para colaboração, nós estamos disponíveis, porque esta ideia é uma ideia da Associação Fulô-Amoana, não temos nenhum interesse de ter retorno financeiro, nós estamos a partilhar a ideia para quem achar conveniente poder então executá-lo. Foi pena a Ionara não ter conseguido, acho que teve problemas de internet, não ter conseguido entrar, mas ela no fundo ela fecha o ciclo, ela faz o reaproveitamento, ela tem um projeto biofiltro, que é o reaproveitamento da água, quer dizer, isso fecha o pacote. Tu tens o design das cisternas da água, né, das cisternas da água e para lavar as mãos, o sabão, a René faz a reciclagem dos óleos para produzir o sabão, e depois o reaproveitamento dessa água, o projeto da Ionara Freitas, ela fechava o ciclo da higiene. Isso é muito interessante. Acho que vocês têm que estar juntos. Acho que a ideia por exemplo, de juntar as redes de iniciativas é extremamente importante. Projetos construtivos como o teu e como o da Fernanda e como o da Ionara têm que andar juntos. Têm que andar juntos para fecharem o ciclo da higiene. Um lava, um cria o sabão, o outro lava e a água é reciclada. Sim, tanto mais é que neste momento nós precisamos mesmo, e por isso é que eu disse que vou entrar em contato quando for possível com a René para o fornecimento de sabão, porque nós até o momento não temos quem nos forneça o sabão. E permita-me só que eu faça aqui uma descrição técnica daquilo que é o lavatório público. Nós temos o reservatório, não é, empilhado, uma por cima da outra. O que nós temos estado a constatar é que das várias soluções que têm se dado em vários sítios, as pessoas têm feito o seu melhor, colocam uma bacia com uma torneira e depois colocam um balde de lado e vão higienizando as mãos, é que essas gotículas que vão saltando da bacia podem cair no chão e servir também como o próprio pavimento, servir como fonte de contaminação através dos calçados que nós usamos. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Para além da torneira que nós eliminamos, se olharem para as imagens, nós colocamos dois manípulos, um manípulo que é para a saída da água e outro manípulo que é para a saída do detergente ou sabão em líquido, o que quer que seja para o uso, a água em lexívia, etc, etc.
E depois nós temos 2 reservatórios de cada 1000 litros. Tá, a água que é usada na parte de cima vai ser, nesse caso, a força é usada por gravidade. A água vai descendo, lava-se as mãos e depois então recolhe-se no reservatório que estiver abaixo do outro, para evitar esta contaminação. E posteriormente também colocamos aqui aquilo, se olharem, é um elemento aqui de um bidão amarelo. Estamos a olhar um bocadinho para a reciclagem. O bidão amarelo é que serviu para fazermos então um lavatório. Cortamos na transversal o bidão, e esse bidão é que serve então de lavatório, que é o bidão amarelo que nós encontramos nas nossas comunidades, olhando um bocadinho para aquilo que é a reciclagem e a diminuição dos custos de execução ou então de material do próprio lavatório. E depois, junto com os parceiros, pegarem temos aí as rodas, pegarem nesse guincho e levarem então esta água para um determinado local seguro para fazer a descarga. Podemos deduzir que a água esteja contaminada, porque são várias pessoas a lavarem as mãos, já que ainda não temos cura e não temos ainda soluções para a eliminação do próprio vírus. Então essa água seria feita descarga em zonas seguras, porque entendemos que nas comunidades suburbanas não tem rede de esgoto. Aqui no centro da cidade até poderemos ter apenas um único reservatório e depois fazer a canalização numa rede de esgoto em que as pessoas lavam as mãos, depois a água vai para os esgotos. Nas zonas suburbanas nós não temos essa solução, principalmente nos mercados, em que as pessoas lavam as mãos constantemente e o número de pessoas é bem maior. E um detalhe, nós estamos a falar de reservatórios de 1000 litros de água. Imaginemos nós, um cálculo rápido, espero que a matemática não me atravessou, a minha mente não me atravessou e não a matemática. Estamos a falar de reservatórios de 1000 litros de água. Se tivermos pessoas a lavarem as mãos, a consumirem, digamos que, por exemplo, 1 litro da água, nós teremos 1000 pessoas a lavarem as mãos nesses reservatórios. Então já vemos que conseguimos responder o número de pessoas que poderão, se calhar, usar estes reservatórios, e se forem bem distribuídos em pontos estratégicos. Pois, porque a Marga havia perguntado como é que é feita depois a questão do saneamento, né? Mas estes equipamentos funcionam em zonas específicas, né? Em espaços pontuais, como mercados, paragens de táxis, mas o grande problema é no interior dos bairros de género informal. O uso, agora, face ao Covid, aumentou consideravelmente o uso da água, né? As pessoas vão usando mais a água para lavar as mãos e não só. E a questão é isso depois cria outro problema do saneamento. Como é que a água residual depois é levada? Porque sabendo que nesses bairros não existe saneamento básico. A questão do biofiltro resultaria em situações pontuais, né, no kit que apresentaste, mas sim. Mas agora a questão pois, diga. Ok. Se bem entendi, depois é a questão do tratamento da água. Aquilo que eu disse, se olharem para o design, nós temos uma pequena carroça e aquilo está sobreposto em rodas, não é? É justamente para que, tão logo o reservatório de cima acabe, a água, nesse caso, a água do reservatório de cima acabe, as pessoas que forem indicadas para a gestão destes lavatórios públicos, estamos a falar das administrações municipais, estamos a falar de grupo de moradores, estamos a falar de associações que trabalham com as comunidades, pegam neste reservatório e levam a água então a um ponto seguro, pode ser numa boca de descarga, descarga, estamos a falar de boca de esgoto e etc, fazerem a descarga dessa água e depois voltarem a carregar, né, encher o reservatório e colocar então no seu devido lugar. Ok, Cidade. Malua, voltando para ti,
urbanismo. Nós vamos agora se calhar caminhando para recomendações ou propostas concretas. O que é que podemos fazer a curto, a médio prazo, né? Obviamente que o debate centra-se na questão do Covid, que o Covid não vai alterar em nada as nossas cidades, o nosso habitat, mas já vimos que a história das cidades e o urbanismo, as pandemias tiveram uma grande influência das várias cidades na Europa e não só. E na nossa realidade, como é que eu vislumbra? Obviamente que tu disseste muito bem, né? E tem que ser com todos, desde o bottom-up, né, da microescala, né, das comunidades, como top-down, né, da macroescala. Mas como é que vislumbras daqui o pós-Covid, né? Soluções ou recomendações? Eu posso deixar já uma pergunta para a cidade, antes de responder à tua. Sim, cidade, claro. Vou só fazer a pergunta, senão eu vou me esquecer. Eu queria saber, antes de tudo, os parabéns pelo teu projeto, muito interessante. E o que eu gostava de saber era se, pronto, ele foi desenvolvido agora para a questão pronto, dentro de um contexto de pandemia, correto? Mas o que eu gostava mesmo de ver no teu projeto ainda mais, e deixo-te aqui um desafio, é ver a sua aplicabilidade, não é? No pós-Covid, na solução daquilo que é a falta de água nesses espaços da periferia das cidades ou mesmo os espaços rurais. Pronto, lanço-te aqui um desafio que realmente esta questão da água é gritante. E realmente aqui em Angola não se entende porque é que nós temos esta incapacidade de pôr água nas torneiras. Enfim, agora, respondendo à questão do Ilídio, o que eu acho, e tens toda a razão, as pandemias ao longo da história têm ditado o percurso e os desenhos da cidade e o comportamento das pessoas. E como te disse, o que eu acho é que esta pandemia, tal como se pensarmos, por exemplo, na peste negra na Europa, onde não havia saneamento básico, onde não existiam um conjunto de estruturas e de infraestruturas básicas, não é? E onde essas problemáticas foram olhadas de uma forma séria e de uma forma inclusiva. Ou seja, eu não vou colocar água só no bairro do A ou do B. Eu tenho que criar aqui, eu tenho que dar água para todos, porque todos merecem ter esse direito. É um direito. As pessoas têm que ter direito a ter acesso àquilo que é básico. A água, a luz, a rede de esgoto, as escolas. Ou seja, o que eu acho, efetivamente, é que, no nosso caso em particular, não é, de países em desenvolvimento, nós temos que olhar para o Covid e para isto tudo que está a acontecer, para os problemas que nós não resolvemos de uma forma séria e que têm solução. Que era aquilo que o Cidade, eu vou tirando alguns apontamentos, o Cidade, a ideia dele simplesmente, ele reinventou, como ele disse, estamos a inventar a roda. Ela já está inventada, ele simplesmente fez uma reutilização de uma ideia que já está inventada. Portanto, existem muitas soluções, existem muitos exemplos e não é preciso ir longe. Nós temos cidades em África que estão a dar passos largos no desenvolvimento. Nós temos, e muitas vezes nós pegamos muito na questão histórica, nós temos um Ruanda que passou por um genocídio e que hoje está-se a reerguer. Nós temos uma Nigéria que tinha um problema muito grande na sua capital de sobrelotação e que hoje, Lagos, depois de 10 anos da mudança de capital,
começa a ter um fluxo, as pessoas começam a voltar, começam a ir para os sítios onde estavam e se calhar daqui a 20 anos Lagos terá outra cara. Então é preciso olhar para os problemas de uma forma séria e é preciso chegar a soluções também de uma forma séria. Não podemos esquecer, obviamente, as questões micro, ok? E nem as questões macro, porque elas estão sempre relacionadas. Agora, eu acho que tem tudo a ver com uma questão de postura. Por isso é que eu acho que esta questão do Covid, seja na nossa sociedade ou em outra, só vai ter impacto se a nossa atitude individual também mudar. Porque se não mudar, nada vai resolver, não é? Por exemplo, o Cidade ele podia ter ficado, ou mesmo a René, podiam ter ficado, aliás, as ideias deles, falando um bocadinho da René, a ideia dela já começou há 4 anos atrás. E ela, se calhar, hoje está a colher um bocadinho dos frutos do trabalho que ela fez. Mas ela não precisou de um Covid para usar o óleo para produzir sabão, que também é uma necessidade das populações. Então, ela olhou para um problema e arranjou uma solução e uma maneira séria de resolver o problema. Tão simples quanto isso. Então, eu acho que tem muito a ver com a forma como muitas vezes as questões são olhadas. E também a questão dos exemplos que nós vamos buscar. Nós temos contextos muito similares aos nossos e nós temos que começar a olhar para eles. O que é uma cidade ideal para nós angolanos? Não é? O que é uma cidade ideal para o Ilírio, para a Mala, para a cidade? Então, eu acho que isto tem tudo a ver com processos inclusivos e tem muito a ver com a sociedade e a sociedade querer também fazer parte do processo. Não podemos simplesmente estar sempre à espera que as coisas vão acontecer, porque nós fazemos parte do processo que elas acontecerem. Então, acho que é um bocadinho por aí. A minha visão sobre estas questões de cidade e sobre a questão do Covid é muito nesse sentido. Hoje tivemos... força! Cidade, força. Permita-me só que eu também dê a minha opinião em relação àquilo que a Malu acabou de falar. Claro. A minha opinião vai mais na visão de que de exemplos nós estamos repletos. Nós estudamos histórias das cidades europeias, estudamos a história das cidades asiáticas, vimos o Dubai a nascer nos olhos de todo mundo quando nós tínhamos as mesmas condições, podemos assim dizer, e o Dubai se reergueu. E se formos a notar pela postura que foi usado, que tanto que a Malwa diz, foi usado pelo cheque árabe, pelos líderes desses países, são posturas de responsabilidade e de realmente indivíduos que querem mudança. E quando a Malwa falou sobre olhar de forma séria, dar soluções sérias, é olhar nessa perspectiva e com esta seriedade. No meu entender, o que tem acontecido muito por cá é que nós andamos muito presos nas teorias, andamos muito presos nas academias, quando na verdade o conhecimento sua transformação e é considerado conhecimento quando sai da teoria para a prática. Desde o momento que nós conseguimos tirar a informação e colocar na prática e dar aquilo que é o nosso cunho pessoal, não é? Do ponto de vista de povo e de identidade, nós conseguimos sentir que realmente está a haver transformações. Mas nós não conseguimos sentir isso por quê? Porque realmente as coisas são olhadas de forma muito abstratas. Nós temos aqui teorias que aparecem que nós nos perguntamos se realmente foram consultadas pessoas e não são consultadas. Eu vou partilhar só aqui convosco também um exemplo que nós estamos a fazer agora na comunidade. Em função da situação da distribuição da cesta básica,
e nós pensamos que é um bem que as pessoas têm, diria que têm, como é que eu diria, qual é o termo mais, deixa-me ver que é mais correto, as pessoas têm direito, porque têm direito de ter acesso a esses bens. Nós resolvemos criar na comunidade um projeto modelo, que é a padaria comunitária. Nós estamos a criar uma padaria comunitária em que vamos produzir pães em possibilidades de pagarem pão, vão pagar em serviço, em que ele vai levar o número de pães em função do agregado familiar e ele vai trabalhar na padaria. E como é que nós estamos a dar solução a comprar um forno elétrico? Nós construímos um forno de barro e vamos usar carvão e lenha. Então, são as soluções que nós encontramos para dar resultado àquilo que é necessidade. As pessoas estão a morrer, as pessoas têm fome em função dessa situação de estarem confinadas. Há pessoas que não estão a trabalhar. Eu, particularmente, trabalho na área do ensino e não estou a trabalhar, não estou a receber salário. Então, são essas soluções. Mas qual é a sustentabilidade? Qual é a sustentabilidade, por exemplo, das vossas, da tua iniciativa lá eu sei que a ONG já existia muito antes do Covid, né? Já tens essa experiência. Sim. Já há muito tempo, desde as camas. Agora, a pergunta que se põe é a sustentabilidade, onde é que vocês vão? Isso tem custos, a produção das camas tem custos, a produção do fogão comunitário tem custos, mas como é que se garantem a sustentabilidade do projeto? Porque também tem que haver algum encame financeiro para poder continuar o projeto. Sem lucro, né? Mas sem lucro, é mesmo para garantir a sustentabilidade do projeto. Ok. Aliás, a nossa associação é uma associação sem fins lucrativos. Tanto nós existimos de 2016 e até agora estamos aqui em pé a dar pequenos passos. A sustentabilidade do projeto, primeiro é que o projeto é um projeto inclusivo, passo o pleonasmo, é um projeto inclusivo. Os padeiros, no caso dessa situação da padaria, os padeiros são padeiros da comunidade. Então, nós não teremos de pagar mão de obras de padeiros. Nós vamos ir atrás apenas dos recursos, dos produtos, do trigo, da água, etc, etc. E é aí onde aparecem as instituições. Nós identificamos as instituições que circunvizinham a nossa comunidade e essas então foram convocadas e foram apresentadas o projeto, até porque, por lei, todas essas empresas têm responsabilidades sociais. Então apresentamos os projetos, nós não pedimos dinheiro quando vamos, por exemplo, pedir apoio, nós pedimos o produto, dizemos à empresa X, A, B, C e D que precisamos 5 sacos, por exemplo, de trigo, 5 sacos de 2 quilos, 3 quilos de sal. E depois, então, há produtos que são comercializados para aquelas pessoas que têm possibilidades de comprar para manter o negócio. E depois, então, outro produto que é o produto que se doa para aquelas pessoas que não têm possibilidade para pagar. Por um lado. Por outro lado, a própria associação também, os membros em si, que são os pilares de todos os projetos, são eles que contribuem. Nós ainda não temos uma cota estipulada na associação, porque estamos à espera, e permita que eu faça aqui o meu desabafo, há 3 anos da declaração definitiva que é emitida pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que até agora não nos querem dar ou emitir a declaração definitiva. Por este motivo, nós não podemos ainda estipular cotas aos membros da associação, mas os membros vão doando. E já agora, por favor, quem é de direito e quem tiver algum conhecimento, por favor, ajudem-nos. É um grito de socorro, estamos a precisar que emitam-nos, por favor, a declaração definitiva que é fornecida pelo Ministério da Justiça, porque estamos impedidos de criar a conta bancária para recebermos financiamentos internacionais, porque tem muita gente lá fora que querem apoiar o projeto.
Epa, parabéns, Vema. Eu já conhecia o vosso projeto, já conhecia. Mas a questão é, como o vosso projeto ali, por exemplo, é no Samizanga, sei que é no Samizanga, tens O projeto conhecimento, modelo Samsung, é Samizanga, né? Pois. sim, Mas, sim. mas também estende-se para outros bairros ou é focalizado no Samizanga? Não, não, não. É Porque para. a minha pergunta é a Sim, sim. seguinte: é se existem outros projetos que tu conheças do mesmo género, né? De empoderamento da comunidade, fazendo algumas ações muito objetivas de cozinha comunitária, as camas para as crianças e não só. Se tens conhecimento de outros projetos ou de outras ONGs como a tua, e se caso conheças, se têm comunicação entre vocês, porque acho que o que falta é estabelecimento de links, de uma rede, do network, das várias ONGs, das várias ações comunitárias. Esse network acho que não existe, tem que existir. Sim, de facto, infelizmente, o tratamento que é dado a este caso de solidariedade em Angola é um tratamento que deixa-nos realmente muito preocupados, porque quando se fala em filantropia, fala-se em trabalhos comunitários e não só, pressupõe-se que as pessoas querem aproveitar-se para tirar dividendos, e isso tem feito com que não haja união mesmo nos grupos que têm feito esse trabalho com o mesmo objetivo. Nós sim temos contato com alguns parceiros que também são ONGs, mas ainda assim falta-nos este link, falta-nos essa união. Penso que se olharmos para o tecido das instituições em Angola, parece que temos essa dificuldade, todos nós, de nos relacionarmos, não é? Porque não sei se são as políticas que são inseridas ou as mãos invisíveis que têm as grandes influências na falta desta união. A arquiteta Malo está a sorrir. Então, penso que precisamos sim melhorar, e as entidades reguladoras não têm feito o seu papel como tal, porque isso pode ser promovido pelas entidades reguladoras. Mas nós, de forma miúda, de forma assim muito tímida, temos feito sim, promovido alguns encontros para melhorarmos a nossa comunicação e aquilo que é então a nossa área de atuação, que é a filantropia. Porque também vamos aqui dizer, verdade seja dita, existem muitos oportunistas, muitos oportunistas que passam-se por associações filantrópicas e, afinal de contas, no final não exercem aquilo que é a filantropia. Mas ok. O arquiteto Rogério de Brito está a dizer: a cidade está a fazer um trabalho notável, mas o grupo está sozinho. Mas o que, por exemplo, tu tens colegas teus, agora são arquitetos, e têm várias empresas, tem alguns criaram seus ateliês. Até que ponto esses ateliês, né, dos colegas te apoiam ou de alguma uma outra forma, né, apoiam na prossecução dos vossos projetos? Ok, tem havido sim apoio moral, principalmente apoio moral de alguns colegas que têm contato com o projeto. Aliás, esse projeto é um projeto do conhecimento daqueles que realmente estão à minha volta, as pessoas que lidam diretamente comigo. Isto não é nenhum segredo. Temos as páginas nas redes sociais, tanto mais que a nível de algumas instituições de ensino nós já passamos e fizemos divulgação. Temos apoio da arquiteta e da universidade, vamos assim dizer, diretamente do SEICA, porque várias vezes me foi dada a oportunidade para apresentar esse projeto ao SEICA, e aqui vai o meu agradecimento à arquiteta Ângela Mingas e todo o pessoal do SEICA em si, que tem dado esse apoio, a arquiteta Marga, a arquiteta, etc., todos do SEICA, e onde as pessoas têm possibilidade de ajudar, estão a ajudar.
tal como o SECA tem feito, abre as suas portas para que nós apresentemos nossos projetos. Acredito eu que as outras instituições, os outros parceiros, os outros amigos, assim podemos dizer, poderiam também dar abertura naquilo que puderem, não é? E muitas das vezes até nós pedimos apenas que as pessoas doem o seu tempo, porque precisamos que essas pessoas se dirijam às comunidades e falem sobre os seus projetos. E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma pergunta ao arquiteto Ilírio, se calhar também a arquiteta Malua. Lanço-vos um desafio de citarem 2 ou 3 ateliês de arquitetura de colegas nossos que nós conhecemos que realmente têm alguma responsabilidade social como tal, que fazem serviços sociais. Não, Malua, força. É a pergunta. Estás com o microfone desligado, Malua. Mas deixa-me só muito rapidamente. Você que a Masterplan, acho que tu também estás ligado à Masterplan. Sim, era para falar ao final. Sim, era isso. A Masterplan era para o final. Mas, para não dizer que estou a publicitar o ateliê. Ok. Não, eu tenho acompanhado o vosso trabalho, o Caína, e tu e o Caína estão de parabéns, essa proatividade é o que o país precisa. Mas, Malo, não quero monopolizar. Olha, realmente, por mais incrível que pareça, apesar de eu estar muito ligada a projetos de cariz social, ou seja, quando é estudo, a tal parte teórica, que muitas vezes não se materializa. Eu e o Elídio neste momento temos um, que eu estou a ver se tento que ele se torne atitudes físicas e não só no papel, porque eu concordo completamente com a cidade, as coisas no papel são bonitas, como poesia, pronto, enfim, enchem-nos a alma. Em termos de abordagens aqui de ateliês, sou sincera, se calhar eu conheço muito mais abordagens de empresas grandes, não é, um bocado maiores, do que propriamente de ateliês pequenos. Primeiro por causa da questão da crise financeira e tudo mais, nem todos os ateliês têm a capacidade de se engajarem na questão social. E depois também, e isto muito relacionado às vezes com os estudos na qual eu me coloco, e as pessoas estão um bocado cansadas de estarmos constantemente a invadir os seus problemas do dia a dia, não é? E a falarmos sobre eles e não arranjamos soluções que se materializem para eles serem resolvidos. Então, o que eu tenho sentido um bocadinho da sociedade é um bocado, e dou razão, um bocado de resistência e até mesmo alguma falta de credibilidade, não é, quando certos projetos aparecem, porque realmente é só mais um que vem, que estuda e que depois o problema não é resolvido. Então, tem que se resolver os problemas, porque senão nada acontece. E obviamente que dou os parabéns a quem faz. Eu, quando tive a oportunidade de viver durante um tempo na América Latina, eu estive no Brasil, e, por exemplo, na universidade onde eu estive, que era a Universidade de Brasília, coloco aqui o desafio, visto que o Ilídio está virado mais para a academia do que eu, é professor, de começar a inserir este sentimento de que o arquiteto deve dar o seu contributo social. Na Universidade de Brasília existia uma pequena associação, sem fins lucrativos também, apoiada pela universidade, e quando eu falo de apoio, estou a falar de apoio em termos de networking, de terem contacto com, por exemplo, com órgãos de decisão, e o que essa associação fazia era a Associação Casa. O que essa associação fazia era trabalhar exatamente com a comunidade na melhoria de alguns espaços.
e eram sempre muitos espaços virados para as pessoas no geral, ou seja, estamos a falar de requalificação de pequenos parques com pneus, pronto, soluções muito simples, mas que tinham um cunho muito grande da população. A população é que definia o que é que queria para os espaços. A população é que definia quais eram as prioridades, não era ninguém externo que chegava no bairro, na comunidade e que dizia, não, o que eu acho é que é mais importante plantar árvores, enquanto que as pessoas achavam, não, o mais importante é primeiro nós termos, se calhar, uma rede de infraestruturas a funcionar. O que nós precisamos é disso para acabar com as doenças que temos no bairro. A seguir podemos plantar as árvores. Mas eu lanço um desafio também à academia de pensar em por que não criar também estes pequenos organismos dentro das instituições, como existe, por exemplo, o SEICA, se bem que eu acho que, eu não conheço profundamente o SEICA, não é? Não sei se ele também tem esta abordagem de intervenção social, não é? Então não posso eles têm feito um trabalho, com o município de Viana. Eles fizeram um trabalho, eu creio, o ano passado, com o município de Viana. Mas e também, obviamente, falta parte da divulgação e da união da nossa classe, é algo que eu também já falei. Mas basicamente é isso. Eu conheço muito mais grandes empresas que apoiam. Temos o Grupo Cical, a Soapro, as próprias petrolíferas, muitas vezes, a maioria delas tem muito essa questão, esse cunho social, não é? Existe um arquiteto que é o Paulo Moreira, que o Ilírio conhece muito bem, que fez aqui o seu doutoramento sobre o bairro da Chicala. Fez um site onde simplesmente o único objetivo era arquivar a história do bairro. Para quê? Não sei se irá nascer o bairro dos Ministérios na zona, não é? Mas pelo menos para nós sabermos, ou os nossos bisnetos saberem que antes do bairro dos Ministérios havia uma Chicala, ou se calhar até vai virar um belo espaço público, ou vamos ter ali museus e tudo mais, mas vamos saber que aquilo antes era a Chicala. Ou pensar, arquivar a nossa história. Isso é importante. Nós temos que olhar para a nossa história, temos que aceitá-la, porque ela faz parte de nós e faz parte das cidades do país. Então, eu acho que esta parte da teoria, eu acho que é essa parte da teoria, sim, que deve ser um bocadinho aprofundada nos estudantes e nos profissionais. Nós não podemos fazer uma intervenção sem saber as características. Isso é o básico que nós logo aprendemos nas primeiras aulas de projeto ou de outra disciplina qualquer, até mesmo de paisagismo. Para fazermos um projeto de paisagismo, nós temos que entender o clima, nós temos que entender o solo, nós temos que entender o que é que há, o que é que não há. Então, eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que é isso. O caminho é esse. Exatamente. Desculpa, Elise, deixa-me só interromper. Eu vi agora o comentário da arquiteta Ângela Mingas. Pronto, por isso é que eu não me pronunciei muito em relação a isso, porque quando eu não sei, eu não me pronuncio muito, mas ainda bem que tem o seu papel e tem as suas intervenções sociais. Mas o desafio está lançado, porque não criar organismos académicos de uma materialização de projetos sociais. Portanto, arquiteta, Só um parênteses, Vemba. Não, era... a Ângela está a dizer, as boas publicidades são para serem publicitadas. Isso é o objetivo deste live. É para publicitar os bons exemplos, tanto nas academias, como também do empreendedorismo juvenil. Eu estou mesmo aqui como mais velho, né, de vocês. Eu estou orgulhoso por vocês, porque terem jovens empreendedores, e isso tem que ser replicado.
Foi pena a Ionara não ter conseguido, ela também ia passar o seu testemunho. Mas eu acho que isso tem que ter efeito multiplicador e contaminador para se disseminar. Porque não podemos estar a chorar pelo leite derramado, ficar ali embaixo da sombra da bananeira. Temos que ir atrás e criar, agregar valor, criar mais valias e fazer proveito dos ensinamentos que nós tivemos na universidade. Aquilo que tu disseste, Vemba, não faz sentido, né? Aprendermos, estamos 5 anos na universidade e coisas, mas e não tirar partido, proveito deste conhecimento. Mas se calhar a pergunta também que te faço é das lideranças locais, porque nada isso acontece se não tivermos uma forte liderança local. Por mais boa iniciativa que tu tenhas e conhecimentos que tu tens, se não tiveres uma liderança local, os projetos sociais, de impacto social, têm pouca eficiência. Posso só acrescentar, desculpa, cidadã. Pode ser, Molo, pode. Pegando um bocadinho no teu raciocínio, Lídio, como é que nós vamos ter lideranças locais se o meu administrador nem vive no meu bairro? outra maca mais. Eu não posso, porque ele não sabe qual é o meu problema. Entende? Então fica um bocadinho complicado. Como é que eu vou governar uma província onde eu não vivo? Sim. Quer dizer, eu estou a olhar o problema no binóculo, como se diz, sim. Não é? Então, pronto, desculpa a cidade. Não, sem problemas. Eu vou aproveitar a deixa da arquiteta Malua e vou partilhar convosco um adágio popular na língua Kikongo que dizem Nzo kalekako ongekize mambuko. Traduzindo, casa onde você não passa a noite, onde você não dorme, você não sabe o que se passa de noite. Se os mosquitos ferram, se tem gafanhotos, etc. Portanto, só para acrescentar aquilo que a arquiteta Mala esteve a dizer, penso que para o bom entendedor minha palavra basta. Nós, por causa dessa situação mesmo de falta de muitos líderes, não é, de exemplos, de modelos em termos de liderança, na nossa associação criamos o espaço que é o nosso palco, onde nós convidamos individualidades para falarem sobre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Olha que nós já convidamos algumas individualidades e negaram-se a aparecer. E quem foram as pessoas que apareceram? Aqueles indivíduos que realmente nós nem sequer tínhamos noção que iriam aceitar os nossos convites. Nós tivemos o embaixador, o antigo embaixador da Suécia na nossa comunidade por 2 vezes. Nós tivemos a esposa do embaixador da Suécia, passo a publicidade, já que são bons exemplos e podemos assim passar, o arquiteto Lídio nos permitiu, e o seu filho, o filho do embaixador esteve durante 1 mês a dar aulas de inglês de graça na nossa comunidade. A esposa foi falar sobre a sua vida de esposa de diplomata, quais eram as vantagens e desvantagens, a experiência que estava a ver cá em Angola e etc. Quer dizer, e foram pessoas que olharam para o nosso projeto e perguntaram como é que eu posso contribuir. E foram aparecendo. E que realmente alguns carecem de convite e eu realmente vou convidar assim que for o momento ideal, porque nós temos apenas este espaço a funcionar 1 vez no mês, não é só um convidado que vai no mês falar sobre a sua experiência. Para quê? Para realmente começarmos a ter noção daquilo que são os nossos líderes locais ou os líderes nacionais. Porque se tu... Sim. Mas não te esqueças da pergunta, como é que é criada a vossa comunidade, né, a liderança, como é que ela é criada, né? Como é que se cria, quando e como? Ok, eu não sei se percebi bem a pergunta, mas é o seguinte. Pois, porque vocês são um grupo muito unificado, não é? Sim. No bairro. Pois, mas alguém teve essa iniciativa. Quem é que está na liderança deste projeto? Sim, não, o grupo, porque acredito deve haver no bairro uma comunidade que abraça esse projeto, não é? Sim. A princípio,
os moradores que se propuseram fazer parte, nós temos um grupo de moradores que tão logo tiveram contato com a iniciativa, apresentaram a sua disponibilidade e começaram a fazer parte da associação, tanto mais é que foram estratificados, não é? Do ponto de vista de estrutura administrativa, nós temos os membros efetivos, temos os simpatizantes e temos os membros honorários, que são aqueles indivíduos convidados. Então, todos aqueles indivíduos que realmente se identificam com a nossa causa são indivíduos que são bem-vindos. E já agora os dois estão convidados também para, então, quando puderem, aparecerem na nossa comunidade. O arquiteto Rogério de Brito também está a dizer que já convidaste para ir lá, mas não disseste ainda o dia. Sim, não disse o dia porque o espaço para o arquiteto Rogério está reservado, é para um público-alvo muito específico. Tão logo termine a situação do Covid, vamos ver se conseguimos retomar as atividades normal, porque ficamos presos nessa situação. Mas realmente o convite para o arquiteto está no ar, sim. Ok, vamos então, estamos na reta final, vamos então se calhar tecer as últimas considerações finais, recomendações, sugestões e finais para ir, 3 minutos para cada um. Yeah. Força. Eu vou dar Malua. Malua, yeah. Força. Eu estou um bocadinho sem palavras, porque primeiro é inspirador, jovens como a Cidade, como a Fernanda, eu também sou um bocadinho mais velha do que eles, não é? E temos que começar a ter um bocadinho de juízo, nós velhos temos que começar a fazer mais. Esta geração, como se diz, na gíria está a dar carga. Eu acho que temos que continuar, temos que apelar cada vez mais pelo conjunto e não pelo individualismo, e principalmente temos que ser sérios. Temos que ser sérios, porque se o projeto de cidade não fosse sério, o embaixador da Suécia, certeza que não iria ao espaço. E conheço também outros projetos que foram apadreados por embaixadas, e tenho muita pena que tenha que ser sempre o foco de fora a dar valor àquilo que se faz cá dentro. Acho que, porque é que estamos sempre à espera, porque é que os aplausos têm que vir de fora? Primeiro, nós temos que valorizar o que é nosso, o que nós estamos a fazer, mas temos que o fazer de uma forma séria. Então, eu acho que o meu apelo é esse, é a seriedade, sermos mais sérios. Eu, quando falo sermos, eu acho que cada um de nós contribui direto e indiretamente para algumas problemáticas que temos na nossa sociedade e que têm solução. Tudo tem solução. Tudo. Basta só queremos. Então, acho que o caminho é por aí. É a seriedade e a vontade da sociedade de fazer. Tão simples quanto isso. Tem muitos jovens que estão a dar exemplo disso. Exatamente. Ok, obrigado, Malua. Vemba. Ok, arquiteto, os meus primeiros minutos vão para agradecê-lo pelo convite primeiro. Talvez a arquiteta Malua e os outros internautas não sabem, o arquiteto Ilídio Daio foi meu professor no primeiro ano na universidade. Então, eu penso que estar aqui e falar diante de alguém que esteve durante um tempo a partilhar informações e conhecimento comigo, eu também sinto-me orgulhoso, primeiro, não é, por tê-lo como professor, e hoje obrigado Vemba, e também colegas teus, hoje arquitetos da tua geração, hoje já não esquecem que fui professor.
Mas pronto, isso foi humildade da tua parte. Exatamente, isso é como tudo, nós não somos perfeitos, temos os nossos erros em todos os ângulos e todas as esferas da vida. Acredito que o que é bom precisa ser reconhecido e é assim que deve se falar, elogiar em frente mesmo. Acho que temos que começar a ganhar essa cultura também de nos elogiarmos mesmo porque merecemos, desde que não nos envaidecemos, não é? Por outro lado, agradecer então, agora vou agradecer principalmente ao Ateliê Masterplan Angola, que na qual eu faço parte, e que tem ajudado a associação incansavelmente em todos os projetos, todo o grupo do Ateliê Masterplan Angola, o arquiteto Caína, meu parceiro e irmão de trincheira, e os meus colegas da universidade, não é, do ensino, da docência, e principalmente então a comunidade do Sambizanga, aqui na qual faço parte, e todos os membros da associação que incansavelmente têm entrado ou mergulhado nesta loucura que temos até hoje. E olha, e a Joana Nilson mandou uma mensagem agora, vou aproveitar também. A Joana Nilson fala da Suécia, é uma parceira nossa do The Good Start. Joana, muito obrigado, não me esqueci de Good Start. Então, agradeço a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco e partilhar essas ideias, não é? Que poderão, se calhar, transformar a vida das pessoas. E quem me esqueci, peço desculpas. Depois, para aproveitar e solicitar os apoios, é isso. Eu estou mesmo sensibilizado, estou aqui com pele de galinha, não sei se dá para ver, não dá para ver, mas não, seriamente falando, foi muito bom esse live, muito bom mesmo, a partilha dos vossos conhecimentos. O país, afinal, não está perdido, como muitos têm a dizer, jovens têm futuro. Obviamente, mas também se calhar, precisam de alguns apoios, de algum incentivo, e essa rede de iniciativas tem que estar mais ligadas. Se calhar uma mão lava a outra, né? E as duas lavam a cara, e para frente é o caminho. E apelar, o Covid também veio a reforçar essa solidariedade, né? Quer dizer, existe o distanciamento físico, mas essa aproximação social é o que nós precisamos. Muito obrigado mesmo, Malua, Cidade Vemba, a Fernanda René, que já saiu, a Ionara, que não conseguiu entrar, mas muito obrigado mesmo. E até terça-feira, que teremos um naipe muito interessante, isso ainda é, vocês vão saber daqui a bocado. E pronto, até a próxima. Vou levar a seriedade. Ok. Tá. Eu não ouvi. Não ouvi. Estava a dizer? Eu estava a dizer que eu vou ficar com a frase final da arquiteta Malua. Precisamos sim de jovens, mas jovens sérios. E precisamos de apoios também de instituições e pessoas sérias, não aqueles que querem publicitar os nomes apenas. Okay, é isso. Tá. Ok, obrigado. Então, tá, um abraço, força. E cuidem-se. Tchau. Fica em casa. Em casa mesmo. Olha, é assim mesmo. Tchau.